Olá pessoal, mais uma entrevista aqui. Agora eu estou com a bióloga Alice Maria Calado. Acabou de dar uma palestra fantástica, onde ela falou um pouco da gestão dos parques municipais de São Paulo e do plano, né, da Mata Atlântica como uma estratégia ali para a conservação da biodiversidade aqui da cidade de São Paulo, não é isso? Antes da gente começar a fazer algumas perguntas, né, conversar um pouco, se apresente um pouco mais, fale um pouco do seu trabalho, né, da sua formação como bióloga. Tá ok. Bom, sou Alice, sou bióloga. Desde 2010 eu trabalho na Secretaria do Verde da Prefeitura, com a gestão das unidades de conservação, municipais, que hoje são os parques naturais municipais e as áreas de proteção ambiental. A gente também dá apoio, né, a uma RPPN. E vim falar também sobre o plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que acaba abraçando, né, a parte da gestão das áreas protegidas, mas vai um pouquinho além, né, trazendo uma política de conservação e de planejamento ambiental para o município como um todo. Não, perfeito, né? O que dá para perceber, apesar de sua palestra ter sido focada bastante na cidade de São Paulo, as estratégias elas são bem abrangentes aí para qualquer pessoa que estiver assistindo poder até implantar, né? Ter essa visão aí de estratégica, né, da conservação da biodiversidade. Uma coisa que na verdade me chamou a atenção, nem foi durante a sua palestra, foi na hora da mesa redonda, onde foi perguntado sobre licenciamento ambiental e você fez um comentário muito bacana que eu achei, que é sobre o acompanhamento de algumas condicionantes voltadas, né, ao meio ambiente, né? O empreendedor ele tem algumas condicionantes a serem cumpridas para conseguir outras licenças e você comentou justamente isso. A gente não sente um acompanhamento desses condicionantes, desses planos de mitigação ali, se está funcionando ou não. Aí uma pergunta é o seguinte, além dessas condicionantes, outras formas, né, de contribuir com a conservação em alguns empreendimentos são alguns planos de monitoramento de fauna e principalmente de relocação de fauna. Aí uma pergunta é, como você vê um plano, né, onde você vai instalar algum empreendimento, alguma atividade, o pessoal vai lá, pega aquela fauna e reloca para outra área, né? Isso atualmente é considerado como um bem ali para a conservação, porque você vai estar tirando aquela fauna que potencialmente iria morrer e jogando em outra área, né? Como você vê essa situação, né, para a conservação em si, essa estratégia de translocar uma fauna? Você acha que o estudo é bem feito? Como você percebe isso, né, pela sua fala ali? Você demonstrou bastante preocupado e inteirado ali, né, nessa questão, né? Assim, são sempre questões muito complicadas, né? Então, por exemplo, quando você fala de resgate de fauna e soltura em outras localidades, a gente sempre vê isso com um pouco de preocupação, né? Porque aonde que você vai soltar, né? Assim, com certeza, no momento em que você faz isso, você gera um novo rearranjo da comunidade que está estabelecida ali. Será que aquela população daquela espécie já não estava estabelecida, já não estava ali, né, na sua capacidade de suporte daquele ambiente? Então, assim, o impacto você gera. No momento em que você pega uma população e realoca, o lugar que está recebendo essa população, ele sofre algum tipo de impacto. Então, o ideal é que a gente tenha estudos, né, sobre esses locais para que a gente entenda a comunidade ali, como ela está estabelecida, o tamanho populacional, para que a gente possa fazer essa avaliação se traz mais benefício do que prejuízo. Sim, né? Assim, mas é sempre uma questão assim, que gera muita polêmica. Né, porque às vezes é um método que já está implantado e, igual você falou, não tem um acompanhamento, não só nas condicionantes, mas às vezes não tem esse acompanhamento. E aquela população translocada, como é que ela está? Simplesmente fez a translocação, cumpriu uma legislação, mas e o fim daquilo ali, né? Isso me remete, por exemplo, ao licenciamento do trecho sul do Rodoanel, né? Então, ele foi licenciado na zona sul do município, ele inclusive culminou na criação de 4 parques naturais municipais, ele foi licenciado mediante o cumprimento de uma série de condicionantes, de uma série de exigências, e a implantação, por exemplo, de passagens de fauna, né? Em alguns trechos da extensão do Rodoanel foi uma das condicionantes. Mas, por exemplo, acho que isso exemplifica bem o que você está trazendo.
várias passagens de fauna foram implantadas, isso foi dado ok como missão cumprida, mas hoje quando a gente volta no local, o que a gente percebe é que essas passagens, assim, há dúvidas se esses locais de fato estão funcionando como passagens de fauna, seria necessário um monitoramento e um aprimoramento da estratégia, porque isso, a paisagem é dinâmica, né, o uso do espaço ali pela população ali da fauna, né, pelas espécies de fauna também é dinâmico, e a gente percebe que não existe um monitoramento. Várias dessas passagens que foram feitas, inclusive, por debaixo do Rodoanel, hoje a gente percebe que assim, muitas delas estão ocupadas, com moradores de rua, assim, você percebe uma descaracterização do espaço. Eu tenho dúvidas se elas efetivamente funcionam, são efetivas estão nessa cumprindo, proposta, né, a proposta de mitigação, né? Então isso. Deveria haver um monitoramento das condicionantes, né? Não, perfeito, né? E esse é um assunto de estradas que foi bastante debatido com o professor Alex Bage, ele foi nos palestrantes, ele fala justamente isso também, né? Que não adianta construir N passagens, né? Se você não sabe minimamente o estudo daquela comunidade, daquela população, da biodiversidade ali. Apenas contar bicho morto, igual ele fala, apenas contar bicho morto, isso não é o suficiente, né? Não, perfeito. E entrando mais numa questão de política pública, como que é a forma de atuação da secretaria frente à comunidade, né? As decisões tomadas, existe essa interface entre a secretaria e a população, né? Existe um canal de contato ali, de conversa, como é que é feito isso? Então, por exemplo, lá eu vou me remeter às unidades de conservação, que é onde eu trabalho, né? Então, o processo todo de licenciamento, uma das etapas previstas é a audiência pública, então é de fato um canal aberto para que você submeta a sua proposta e traga ao conhecimento daquela população o que vai ser feito, é um momento de colher contribuições. Às vezes esse momento ele é mais participativo, às vezes menos participativo, não tão participativo como a gente gostaria, né? E na Zona Sul, o que a gente tem, a gente está falando de uma área que tem as unidades de conservação e os conselhos gestores, que é uma obrigação legal, né? Associada à criação da unidade de conservação. Então, grande parte das discussões ali no território, elas estão centralizadas nesses fóruns de discussão que são os conselhos gestores das unidades. Então, ali você tem a participação do poder público, você tem a participação da sociedade civil, por meio de ONGs, instituições que atuam na região, com o meio ambiente, por meio de associações de bairro, né, por meio do SESC, por meio de uma série de órgãos que auxiliam a gestão da unidade na tomada de decisão, no que diz respeito ali ao território. Não, perfeito. E você tocou num assunto bem interessante que está sendo discutido nesse simpósio, que é a participação, né, da sociedade. E às vezes, né, a gente sente que a sociedade não está participando. Aí vem sempre aquela pergunta, por que ela não está participando, né? Será que o conhecimento não está chegando de forma clara para elas? Será que ela se sente meio que isolada? Isso eu deixo para os tomadores de decisão, eu não tenho que... Né, eu já votei, já tá de bom tamanho. Então, como você vê, principalmente para a questão da biologia da conservação, por ser uma disciplina, né, na verdade, multidisciplinar, não ter multidisciplinar, essa questão da socialização do conhecimento, né? Nós estamos num simpósio onde vários acadêmicos, pessoas que estão ativamente ali trabalhando na conservação, né, em secretarias, faculdades e outras instituições, como fazer essa socialização do conhecimento para trazer a população, para mostrar para elas que elas é o pilar, né? Se ela não toma aquilo como uma briga, fica difícil as decisões, né? É interessante isso que você está falando, porque me remete à minha entrada na secretaria, na gestão de unidade de conservação, né? Então, eu sou bióloga, fiz minha faculdade de biologia, trabalhei com biologia da conservação, num ambiente super acadêmico, e aí você vai trabalhar com gestão de unidade de conservação, tendo essa bagagem, né, teórica. E eu entrei super xiita da conservação. E aí você vai convivendo, é uma área que assim, ela é super interdisciplinar, então você começa a conviver com o pessoal das humanas, tal, sociologia, geografia. E aí você vai pensar, e aí fica claro que assim, você precisa conversar com quem está vivendo no território. Isso. Então você está falando de uma área protegida,
quem que vive nesse território, né? A dinâmica desse território, quem que está ali compondo a dinâmica desse território? Então você tem que dialogar com essas pessoas, porque elas é que estão mudando a paisagem, elas é que têm uma relação com a paisagem ali e com a área protegida que pode ser melhor ou pode ser pior. Estão fiscalizando dia a dia ali, né? São os guardiões ali, isso. né? Então tanto pro bem quanto pro mal, isso. né? Então o diálogo ele precisa existir. E aí eu acho que essa falta da participação, porque a gente tem alguns canais hoje que tentam viabilizar essa gestão participativa. Eu acho que eles precisam ser aprimorados, a gente precisa de fato ter uma maior transparência, né? Então acho que não é só prestar contas. Sim. Então a gente precisa sim ter transparência, a gente precisa prestar contas, mas a gente também precisa compartilhar a complexidade do problema. Isso. E compartilhar a tomada de decisão. Então a gente percebe, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que tem que ser aprimorada tanto nos procedimentos e nas ferramentas que o poder público usa, na transparência, mas acho que é uma questão também cultural, de educação, de você se sentir empoderado para participar desse processo. Então eu acho que é toda uma conjuntura complexa que cria esse distanciamento. Então, por exemplo, hoje a cidade de São Paulo, a gente tem diversos fóruns participativos, a gente tem os conselhos regionais das subprefeituras, os conselhos participativos, o Conselho Municipal da cidade de São Paulo de Meio Ambiente, os conselhos dos parques, os conselhos das unidades de conservação. Então, se por um lado a gente tem muitos canais, a gente percebe que esses canais também eles não se conversam. Então a gente percebe que você tem uma discussão, a mesma discussão no território, né? No mesmo território incidem diversos fóruns. Sim. E aí você tem os mesmos temas sendo discutidos em diversos fóruns, com encaminhamentos às vezes parecidos, às vezes com encaminhamentos dissonantes, e você não percebe uma articulação, uma amarração desse instrumento participativo. Então, eu acho que a gente ainda precisa... E eu acho que outra coisa que eu acho que chama atenção nesses fóruns é que a gente trabalha muito com o conceito de representatividade. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeira lá que é ocupada por uma associação de bairro e a representante daquela associação de bairro é a Dona Maria. Ela não está lá representando a vontade da Dona Maria. Né? Ela está lá representando aquela associação de bairro, aquele território. Então, o ideal seria que ela conseguisse agir como uma representante, como uma porta-voz, ouvir, levar isso para sua comunidade, discutir, trazer encaminhamentos. Mas o que a gente percebe é que esse lance da representatividade não acontece, assim, acontece, mas ainda de forma muito limitada na representação da sociedade civil e no próprio poder público. A gente percebe também que tem diversos órgãos do poder público que tem o seu representante lá no conselho, mas que ele tem muito pouco poder de diálogo dentro da instituição. Então ele vai lá, ele escuta uma série de demandas que dizem respeito ao órgão que ele trabalha, só que ele não consegue chegar no órgão e encaminhar essas questões, né? Faz a ponte, tanto de dentro para fora quanto do conselho para o órgão. Então ele acaba não representando a instituição, ele está lá como pessoa física, né? Sim, né? Acaba então que existem, como você falou, várias portas ali de entrada para a própria sociedade participar, mas parece que é uma estratégia que não está dando muito certo, né? Daquela informação ali, né? E estar na mesa de almoço ali da família discutindo, vai criar um parque aqui, aquela legislação vai mudar. Eu acho que a informação sobre a biologia de conservação ela é bem estratégica, né? E a socialização desse conhecimento ela se torna fundamental, somente pelo pouco tempo que cada vez a gente tem, né, em relação à conservação da biodiversidade. Muito se degrada, assim, se tem impacto e as tomadas de decisões, né, até o conhecimento acadêmico, ele não pode ser tão rápido também, né, porque ele tem que trazer resultados robustos. Então, quanto maior a socialização desse conhecimento, talvez fique, né, como você falou, culturalmente ali dissipado aquele pensamento de se discutir a biologia da conservação, né? Não, perfeito, Alice. Para finalizando aqui, para quem se interessou nesse tema, né, vai ver a sua palestra, né, na internet, você indica algum canal, né, da internet, ou revista, ou um periódico, para ele se inteirar mais nesse assunto e querer mais participar, né, nessas decisões aí?
Eu vou falar, né, pela secretaria, no site da secretaria, né, você consegue, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, certo. você consegue encontrar uma série de informações, né, tanto dos conselhos participativos, dos conselhos regionais. Se você entrar na aba que fala das unidades de conservação, você tem lá toda a estrutura de unidades, os conselhos instituídos, que dia que são as reuniões, os nossos contatos, para que as pessoas que têm interesse possam entrar em contato e possam eventualmente participar. E aí, só para finalizar, falando em participação e envolvimento, eu acho que fica o convite também para quem tem interesse em fazer pesquisa nessas áreas. Sim, sim. Porque é fundamental que a gente tenha uma aproximação das pesquisas respondendo uma série de perguntas que a gestão tem ali no dia a dia. Né? Então, a pesquisa, eu acho que ela viria responder essas perguntas tanto do ponto de vista da questão biológica, quanto da questão social. Então, essa aproximação é fundamental para que você tenha uma tomada de decisão mais embasada, tecnicamente embasada. Não, perfeito. Né? Então, fica esse convite também para quem tem interesse aí em fazer pesquisa se aproximar. Então, o convite está feito e não um convite à toa, né? Porque tem essa necessidade de ter esse tipo de pesquisa também na biologia da conservação, né? Sem dúvida. Então, perfeito, Alice. Mais uma vez, parabéns pela palestra e pelo trabalho, né? Muito obrigado aí pelo tempo. Obrigada a Vai vocês. ajudar muita gente aí, com certeza. Legal, bacana. Obrigada. Um abraço, pessoal.